Olá, turma. O tema da nossa aula de hoje é sobre displasia e neoplasia. A displasia é uma condição adquirida caracterizada por alterações de crescimento e de diferenciação celular, acompanhadas de redução ou perda da diferenciação das células afetadas. Então, como você pode observar, a displasia, para ocorrer a displasia, existem alguns eventos, né, dos quais nós mencionamos anteriormente, ou seja, existem alterações celulares, não é apenas uma única alteração, mas aqui você pode observar pelo menos dois tipos de alterações, que no caso é a alteração no crescimento, ou seja, a célula ela apresenta um potencial de hiperplasia, de crescimento, além disso a célula apresenta um potencial de diferenciação. Quando, só relembrando, né, que a displasia é uma alteração celular, e quando esses dois eventos estão ocorrendo de uma forma simultânea, e quando esse estímulo que está ocasionando com que essas alterações venham a ocorrer, e esse estímulo ele faz com que a célula não tenha mais o potencial de reparar esse dano, ele pode muito bem desencadear para a formação assim, de uma célula neoplásica. Bom, nós podemos citar alguns exemplos de displasias, né? Displasias mucosas, como a displasia que ocorre no colo uterino, nos brônquios, na região gástrica, das quais a displasia é uma lesão que precede o câncer, e além disso, a displasia ela pode estacionar ou regredir. Isso vai depender justamente do estímulo que aquela célula está tendo. Além disso, é possível observar na displasia alteração do núcleo celular. O núcleo ele apresenta um volume maior, isso é chamado de cariomegalia, e também a displasia ela pode estar associada ou surgir, talvez, de tecidos metaplásicos. Bom, e como foi falado anteriormente, a displasia ela pode estar associada ou surgir, né, de tecidos metaplásicos, uma vez que a displasia ela está associada com a diferenciação celular. Então, só relembrando que o que é metaplasia? A metaplasia é a alteração de um tipo celular para um outro, e a metaplasia é uma alteração patológica, tá? Visto que ela tem como objetivo responder a um estímulo agressivo. E também, como foi mencionado anteriormente, a displasia, ela também é associada com a alteração no seu crescimento. E a alteração no crescimento, ela é relacionada com a hiperplasia, tá? Então, a hiperplasia, ela está associada com a proliferação celular, tá? E, além disso, a hiperplasia ela ocorre principalmente pela ação de agentes que estimulam fatores que induzem a proliferação de uma célula quiescente. E a displasia ocorre em virtude da alteração na expressão dos genes que regulam a proliferação e diferenciação celular, ou seja, aqueles genes que são associados com a proliferação celular, ou seja, com as fases que ocorrem na mitose. Além disso, existem genes que são associados em fazer com que uma determinada célula-tronco de um tecido possa tornar-se uma célula adulta com as suas características próprias daquele tecido. Então, quando esses genes eles estão alterados, ele pode muito bem tornar-se assim uma célula com características displásicas, tá? Células com características que venham assim proliferar e também diferenciar-se. Então, são dois eventos que estão atuando em conjunto. E que devido a esses dois eventos atuarem em conjunto, isso tem um potencial de tornar aquela célula, tá? E assim por diante, como ela está proliferando, tornar aquela região uma região pré-cancerígena, tá?
E devido a isso, é difícil determinar em algumas condições diferenciar, na verdade, os processos que são displásicos e os processos que são neoplásicos. Quanto às neoplasias, para a gente poder entender um pouco sobre as neoplasias, é necessário entender alguns contextos. É necessário entender, sobretudo, que as células elas apresentam um sistema integrado de controle de replicação celular, ou seja, quando a célula ela está em um estado homeostático, ou seja, encontra-se em um estado de normalidade, ela vai, com toda certeza, proliferar-se no tempo certo e, claro, até o momento em que for possível ela proliferar. E também, quando esta célula apresenta um sistema integrado, apresenta um sistema de controle, quando ocorre algo de anormal, é necessário que ela venha entrar em um estado de apoptose, em um estado, nesse caso, de anormalidade. Mas quando essa célula encontra-se em um estado totalmente descontrolado de replicação celular, de modo que ela não consegue mais entrar em apoptose, nesse caso, algo de errado está acontecendo. E um dos sinais de algo de errado que pode estar acontecendo essa célula inicialmente, ela pode entrar em um processo de displasia e posteriormente entrar em um processo de neoplasia. Bom, e quais são os fatores genéticos, ou seja, o mecanismo genético que vai justamente fazer com que essa célula ela entre em um processo totalmente descontrolado e apresente características neoplásicas? É necessário entender que nós temos alguns genes, tá, que são relacionados com o desencadeamento do câncer, tá, com o desencadeamento das neoplasias, que são caracterizados como oncogenes. Outros são chamados de genes supressores de tumor e outros são chamados de genes reguladores do reparo do DNA. Então, nós temos 3 classes de genes, dos quais é necessário também entender que não vai ser apenas uma única classe que vai estar, por exemplo, uma única classe estando desregulada, isso quer dizer que já vai desencadear o câncer. Não, existe toda uma união de fatores atuando. Por exemplo, há alguns cânceres que os oncogenes podem estar desregulados, assim como os genes supressores de tumor. Há alguns outros que os genes supressores de tumor, assim como os genes reguladores do reparo. E há situações que é possível encontrar também os 3 casos totalmente desregulados. Bom, aqui é apenas uma imagem, tá? Demonstrando que os oncogenes, que em uma situação normal eles são chamados de proto-oncogenes, e os genes supressores de tumor, assim como os genes de reparo do DNA. Todos eles atuam de modo a ter que fazer com que, quando uma célula ela vai se dividir, ela possa se dividir de uma forma controlada, de uma forma toda organizada, tá? Por exemplo, quando uma célula ela sai da fase G0 e começa a entrar na fase G1, existe aquilo que a gente chama de ponto de checagem, que é conhecido também como checkpoint, tá? Quando ela sai da fase G1 e entra para a fase S, vai ter alguns genes aqui que vão verificar, bom, essa célula pode ou não começar a replicar o seu DNA. Posteriormente, vai ter um outro ponto de checagem, que é da fase G2 para a fase M, que aqui nesse caso é a fase em que vai acontecer a divisão celular, porque anteriormente ocorreu a multiplicação dos seus constituintes, tá? A multiplicação dos constituintes que existem dentro da célula, a multiplicação do DNA, a multiplicação talvez das organelas,
E também a formação de bastante proteína, a síntese de proteínas. Posterior a isso, vai acontecer a divisão celular, a divisão dos constituintes que a célula sintetizou durante essa fase inicial, que é a fase de intérfase. Então, para poder entrar nessa fase G2 para a fase M, também existe um ponto de checagem, que é conhecido também como checkpoint, tá? E quando está bem na fase quase final da mitose, também existe outro ponto de checagem. Quando esses pontos de checagem estão desregulados, nesse caso a gente informa que alguns genes que talvez estejam mutados, que talvez estejam justamente fazendo com que esses pontos de checagem estejam desregulados. E quais genes podem ser esses? Por exemplo, os genes supressores de tumor são aqueles genes que vão inibir a proliferação celular em excesso. Os proto-oncogenes, quando mutados, eles são chamados de oncogenes. E os proto-oncogenes, em uma situação de normalidade, são aqueles que vão atuar fazendo com que a célula possa se proliferar, tá? Possa se multiplicar de uma forma normal. Ou seja, vocês podem observar que o gene supressor de tumor, ele atua de uma forma antagônica ao proto-oncogene. Só lembrando, proto-oncogene, quando mutado, transforma-se em oncogene. Do outro lado, nós temos os genes reparadores do DNA. Bom, quando as nossas células elas vão quando elas entram na fase S, existem alguns genes, tá? Só lembrando que a fase S é a fase de replicação do DNA, a fase de duplicação do DNA, tá? Replicação é mesmo que duplicação. Então, quando a nossa molécula de DNA ela vai replicar-se, quando ela vai duplicar o seu material, ela vai justamente fazer com que as informações que estão naquela molécula venham ser repassadas de uma forma fidedigna. Mas, no momento dessa replicação, podem ocorrer alguns erros. E esses erros, eles são reparados por esses genes de reparo. Se não fosse esses genes de reparo, constantemente estaríamos sujeitos a mutações dos quais poderia até mesmo ser letal. Bom, e acompanhando aqui essa imagem, nós temos o seguinte passo inicial que nas células normais. É possível observar que essas células, todas elas apresentam o mesmo aspecto, todas elas apresentam as mesmas características. Além disso, como elas apresentam as mesmas características, elas apresentam alguns eventos cruciais, como a sua reprodução, no caso, a duplicação do seu DNA, a replicação de suas células, elas acontecem de forma normal, ou seja, uma célula que encontra-se em um estado homeostático, de homeostasia. Porém, quando agentes cancerígenos atuam sobre essa célula de modo a causar mutação no seu material genético, pode fazer com que essa célula ela comece a apresentar um aspecto diferenciado. Vocês podem observar que essa célula ela começa a mudar as suas características morfológicas quanto às células do restante do tecido, tá? Vocês podem observar que essas células elas começam a apresentar um aspecto que a gente chama de atipia celular. De modo que, quando isso torna-se permanente, assim, aquela displasia que inicialmente acontece, uma lesão pré-cancerosa, ela torna-se, assim, uma neoplasia. Bom, e uma neoplasia ela é caracterizada por uma proliferação celular descontrolada e concomitante aumento no processo de multiplicação celular e redução no estado de diferenciação. Ou seja, aquela célula torna-se indiferenciada, tá? E de acordo com o estado de diferenciação que essa célula pode ter,
ela pode muito bem ser relacionada justamente com um grau e até mesmo com o estadiamento desse tipo de tumor que é formado. E essa multiplicação celular exacerbada, assim como a redução no estado de diferenciação, ou seja, o que isso quer dizer? A redução no estado que a célula vai ter, a capacidade que ela vai ter em apresentar uma morfologia que venha se assemelhar ou não ao aspecto das outras células referente àquele mesmo tecido. E uma célula neoplásica, ela porta alterações nos mecanismos regulatórios da multiplicação, como eu sempre venho falando, de modo que ela adquire autonomia de crescimento, ou seja, é uma célula que começa a proliferar-se, mais uma vez, de uma forma descontrolada, tá? E esse crescimento acontece de uma forma autônoma. Bom, e a proliferação, então, nós podemos elencar esses seguintes eventos: a proliferação celular, a perda da diferenciação da célula, tá? Além da autonomia de crescimento. Inicialmente, as células, elas perdem capacidade de diferenciação e se tornam atípicas, ou seja, as células, elas perdem a sua capacidade de se assemelhar ao seu tecido, as células do seu tecido, tá? Elas começam a apresentar outros aspectos e a proliferação celular se torna uma atividade constitutiva, ou seja, ela é uma célula que não consegue mais entrar em morte celular. Ela é uma célula que não consegue mais parar a sua divisão, torna-se uma célula imortal, o que é altamente danoso. E quanto maior o grau de diferenciação de uma célula, menor a sua capacidade de multiplicação, ou seja, quanto mais aquela célula se apresenta com aspectos que se assemelhem às células do seu tecido, quer dizer que o reparo é muito mais possível acontecer, de modo que a capacidade de multiplicação dessa célula não é tão grande assim. Como conceito básico, um tumor é qualquer lesão que tem como consequência aumento do volume, que pode ser uma inflamação localizada. E o câncer é normalmente usado para identificar qualquer neoplasia maligna. E o que é uma neoplasia benigna e uma neoplasia maligna? Então, é necessário ressaltar que nem toda neoplasia quer dizer que já é um câncer, não. Um câncer é uma neoplasia maligna, tá? E uma neoplasia benigna é o crescimento que ocorre de maneira localizada, crescimento de células que ocorre de maneira localizada, circunscrita e que não são letais, nem causam transtornos ao hospedeiro e podem evoluir despercebidas por muito tempo. Enquanto uma neoplasia maligna, o crescimento ele ocorre de modo muito acelerado, ele tem capacidade de infiltração, além de capacidade de metástase. Ou seja, são células que provocam perturbações, que sofrem, aliás, perturbações homeostáticas graves, que podem levar à morte. Bom, e as neoplasias, elas são classificadas pelo comportamento clínico, tá? Se ela é maligno ou benigno, pelo aspecto microscópico e pela origem da neoplasia. Por exemplo, aquelas que levam como terminação oma, né? É qualquer neoplasia maligna ou benigna. Um sarcoma, por exemplo, são neoplasias malignas de células de origem mesenquimal. Os carcinomas, por sua vez, são neoplasias malignas de tecido epitelial. Quando você ouvir falar um carcinoma,
de cabeça e pescoço, porque você sabe que aquele câncer ele tem origem epitelial, tá? Se você ouve falar, por exemplo, é um sarcoma, é porque justamente é de origem mesenquimal. E as neoplasias benignas, elas são células não tão diferentes do tecido original, como eu falei inicialmente. Elas são bem diferenciadas e essas células elas crescem unidas entre si e não infiltram em tecidos vizinhos. Ela não tem potencial de metástase. Ela apresenta compressão do tecido adjacente de modo a formar cápsula fibrosa. É por isso que ela não tem tanta capacidade assim de metástase, justamente devido a essa compressão que ela realiza, formando essa cápsula fibrosa. Elas crescem de maneira lenta, tá? Apesar de ser bem vascularizada, não forma zona de necrose e hemorragias também são incomuns e pode haver migração somente em caso de lesão ou rompimento dessa cápsula fibrosa. Enquanto as neoplasias malignas, nós temos os tumores que são diferenciados, eles são menos agressivos, e os tumores malignos, eles também são menos diferenciados e têm ritmo de crescimento lento. Apresentam células malignas que induzem angiogênese para garantir suprimento durante a fase de rápido crescimento. E obrigada, gente. Essa foi a nossa aula.